mais uma aulinha de física e esta é para você. Sim, para você que tem dificuldade em lançamento oblíquo. Então assista essa aula até o final. Vai, vinheta! Nessa aula de hoje, moçada, nós vamos analisar a respeito do alcance, a parte algébrica do lançamento oblíquo. Então, o que acontece? Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Professor, eu não lembro direito do lançamento oblíquo. Então, você vai na playlist de física aqui e dá uma olhadinha sobre a aula de lançamento oblíquo. E hoje nós vamos analisar a parte algébrica do alcance do lançamento oblíquo. Então, imagine o seguinte, como nós já vimos anteriormente, um objeto é lançado com uma certa velocidade inicial, formando um certo ângulo com a horizontal. Nós sabemos que nós temos que fazer uma decomposição, onde esta velocidade inicial, parte dela é o Vx, e dessa velocidade inicial, parte dela nós chamamos de V0y. A princípio, para que a gente possa analisar o alcance, nós vamos precisar do Vx. O alcance é a distância horizontal. Logicamente, como nós já vimos, você já estudou na parte inicial do lançamento oblíquo, o alcance ele é determinado pela velocidade média utilizando o Vx. Consequentemente, eu vou usar a seguinte situação. Então, nós temos que este alcance será o Vx vezes o tempo total do seu movimento, ok? Lembre-se que eu estou usando este exemplo aqui, onde o objeto é lançado do chão, ou seja, de um nível, ele sobe, desce e chega ao mesmo nível. Só para deixar bem claro para vocês. Então, como eu já sei calcular o meu Vx, como eu coloquei aqui em cima, nós teremos que o alcance será o Vx, que é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o tempo total. E o tempo total eu vou colocar como sendo 2 vezes o tempo de subida. Concordam comigo? Por quê, professor? Porque o tempo total seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Mas, do mesmo nível de lançamento, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu posso dizer que o alcance é o V0, que é a velocidade inicial, cosseno θ, que é o Vx, que multiplica 2 vezes o tempo de subida, que é o nosso tempo total. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora encontrar quanto é esse tempo de subida. Ah, professor, como que eu faço para encontrar esse tempo de subida? Olha só, vou usar, logicamente, o VY. Lembrando que VY é igual a V0Y menos GT. E eu vou chamar esse tempo de subida. Porque quando o objeto chega na altura máxima, ou seja, quando ele já subiu tudo que ele tinha que subir, você não vai esquecer que a velocidade em y na altura máxima vale quanto? Ah, vale 0, professor. Então, a velocidade final na altura máxima em y é 0. A velocidade inicial em y, você sabe? Ah, professor, eu sei. É V0 vezes o seno de θ, menos a gravidade vezes o tempo de subida. Consequentemente, eu acabei de encontrar o meu tempo de subida. Como? Vou pegar este GT, que é a gravidade vezes o tempo de subida, tá menos, vou passar para cá, fica mais, ok? Então, ficará assim, G vezes tempo de subida igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Ou o meu tempo de subida é igual a V0 seno de θ divididos por G. Notem que eu acabei de encontrar o meu tempo de subida. E agora nós simplesmente vamos fazer o quê? No lugar deste tempo de subida, eu vou substituir por esta equação que eu acabei de encontrar. Estamos entendidos? Então, eu vou apagar o quadro, eu vou repetir esta equação aqui dentro e a gente vai ver o que a gente encontra. Então, como eu encontrei o tempo de subida, eu vou substituir na equação do alcance. O alcance era o Vx, que é V0 cosseno θ, que multiplica 2 vezes o tempo de subida, e o tempo de subida eu acabei de encontrar. Vamos dar uma simplificada nessa equação, já que temos termos semelhantes.
ficará da seguinte maneira. Olha só, o alcance vai ser igual. Eu posso multiplicar V0 com V0, temos V0 ao quadrado. E aí o resto repetir. Temos o 2, temos o seno de θ e o cosseno de θ. Seno de θ e cosseno de θ, tudo isso divididos por G. Você fala, professor, mas fica assim? Não, eu coloquei aqui no cantinho para vocês uma relaçãozinha matemática, tá? Onde nós temos que 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Ai, professor, eu tenho um pouquinho de dificuldade em matemática também. Ah, então você já está no lugar certo. Aqui temos a playlist de física e de matemática, onde temos várias aulas de matemática também. Você já está inscrito no canal, você já ativou o sininho, e sempre que surgir uma nova aula de matemática e de física, vai chegar para você e você vai lá, assiste, ó, vai ser uma alegria. Então, lembre-se dessa relaçãozinha aqui. 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é igual a seno de 2θ. Consequentemente, é exatamente isso que eu tenho aqui. 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Logo, o nosso alcance vai ser o quê, professor? Ah, para calcular o alcance é V0 ao quadrado vezes, no lugar de tudo isso, eu coloco seno de 2θ, seno de 2 vezes o ângulo θ, tudo isso divididos por G. Então, moçada, eu falo para vocês, você que vai fazer aí o vestibular, vai fazer o Enem, eu sempre digo assim, olha, lançamento oblíquo nada mais nada menos que é movimento retilíneo uniformemente variado junto com o movimento uniforme. Então, são 2 movimentos, uniformemente variado e movimento uniforme. E você, de maneira geral, você resolve todos os exercícios de lançamento oblíquo só com as equações do MU e do MUV. Mas compensa você lembrar dessa equaçãozinha aqui, porque ela pode facilitar muito a sua vida. Beleza? Aí você fala, professor, então é só essa parte algébrica, é só essa equação do alcance? É. Mas você não vai esquecer uma situação que eu vou colocar para vocês, que refere-se ao alcance máximo no lançamento oblíquo. Quando falamos em alcance máximo, moçada, é você lançar um objeto obliquamente, você chutar uma bola, por exemplo, e ela ir o mais longe possível. Vou dar ênfase de novo ao que eu falei no começo da aula. Estamos falando de lançamento que é a partir do nível, e essa bola é lançada e chega no mesmo nível de referência, ok? Tranquilinho? Porque daí só com essa situação que eu pude dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, correto? Porque se a bola é lançada daqui, sobe, vai cair lá embaixo, aí o tempo de subida não é mais igual ao tempo de descida. Mas quando analisamos a respeito do alcance máximo, nós vamos falar do lançamento sempre do mesmo nível de referência, beleza? O que seria? Já parou para pensar, por exemplo, em Olimpíadas, lá que tem a parte do atletismo, tem os lançamentos, não tem? Eu não conheço muito bem, mas tem lançamento de dardo, lançamento de martelo, lançamento de xepa, de ser humano. Tem um monte de tipo de lançamento, né? Lançamento de ser humano, sim. Aquele lançamento que não é necessariamente a pessoa se lança, né? O cara vem correndo, é salto em distância, não tem um negócio assim? A pessoa vem correndo e pula. Eu sei lá, a última vez que eu vi o recorde mundial estava em 10 metros, velho. 10 metros. O cara vem correndo, pula e vai cair 10 metros pra frente. Minha nossa senhora, com 3, 4 pulos, o cara faz uma viagem de 200 quilômetros, o cara não precisa de carro. Então, por que ele treina pra lançar alguma coisa? Por que ele treina aquilo? Bom, primeiro, a pessoa tem que ter uma explosão muscular, ela tem que ser forte, claro, porque a velocidade inicial tem que ser bem alta, vai jogar alguma coisa, a hora que ele vai jogar, ele tem que ter grande velocidade inicial. O salto em distância, por exemplo, a pessoa tem que ganhar bastante velocidade, ela tem que vir correndo para que pule e vá para longe. Mas ela treina principalmente para que o ângulo de lançamento, aquele ângulo θ, tem que ser do solo, a partir do solo, 45 graus. Quando esse objeto é lançado, como eu falei, um plano de referência e chega até o mesmo nível do outro lado que foi lançado, o ângulo, para ter um alcance máximo, o ângulo tem que ser de 45 graus. Por quê, professor? Porque você percebeu que o alcance, como eu acabei de mostrar para vocês, depende do seno do ângulo θ. E nós sabemos que o seno de um ângulo ele vai de -1 até 0, de 0 até 1. Então, na verdade, o maior ângulo, seno de um ângulo que eu posso ter, o maior seno de ângulo que eu posso ter é 1.
Mas para dar 1, o ângulo tem que ser 90, porque é seno de 90 que é 1. Então, para que isso aqui dê 1, para que seno desse ângulo dê 1, é seno de 2θ. Então, esse θ tem que ser 45 graus, porque 2 vezes 45 é 90. E sendo 90 é 1, é o maior ângulo que eu tenho. Então, para alcances máximos, se o seu alcance for máximo, quer dizer que o ângulo é de 45 graus. E ângulo de 45 graus, seno de 2 vezes 45 é 90 e seno de 90 é 1. Ou seja, se o alcance for máximo, simplesmente para você encontrar, você vai pegar a velocidade inicial ao quadrado e dividir pela gravidade. Estamos entendidos da situação? Isso é uma situação algébrica, bem comum aí em provas do vestibular do Brasil inteiro e também na questão do Enem. Fique ligado quanto a isso. Ah, professor, eu entendi, é uma alegria. Mas será que se tiver exercício a gente vai saber fazer? Professor, às vezes eu tenho dúvida no exercício. Ah, então eu já sei. Vamos fazer um exercício para ver se dá certo? Então vamos. Ah, então vamos. Bota o exercício na tela. Quando um jogador de futebol é muito veloz, uma forma divertida de se referir a essa qualidade é dizer que ele é capaz de cobrar escanteio para a área adversária e ele mesmo correr e conseguir chutar a bola antes de tocar o solo. Suponha um jogador ficcional que seja capaz de fazer isso. Se ele cobrar o escanteio para dentro da área, fornecendo a bola uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, qual a distância que o jogador precisa percorrer em linha reta, saindo praticamente de forma simultânea à cobrança de escanteio, para chutar no gol sem deixar a bola cair no chão? Para fins de simplificação, considere que a altura do chute e do gol seja desprezível. Olha só, nós temos essa situação. Ele forneceu uma situação bem hipotética, uma situação muito maluca, que ele falou que o cara vai chutar a bola no escanteio, ele vai cobrar o escanteio e vai correr junto com a bola e vai fazer o gol. Absurdo, que jogador top! Então parece eu jogando. Então ele chutou a bola com uma velocidade de 20, um ângulo de 60 graus, e ele forneceu para você seno e cosseno de 60. E falou que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta e o exercício: qual é a distância horizontal que o jogador vai percorrer? Então, ele vai chutar a bola vai fazer essa trajetória, e no momento que a bola chegar aqui, esse cara vai ter exatamente percorrido essa distância, que vai ser o nosso alcance. Consequentemente, ele quer o alcance. Ah, professor, eu lembro. O alcance é a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ, tudo isso divididos pela aceleração da gravidade. Ou seja, eu vou descobrir o alcance, é o que ele está pedindo. Então, alcance, qual que é a velocidade inicial? É 20 ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo, que é de 60 graus, e a gravidade ele forneceu para nós, que vale 10. Aí, logicamente, você vai olhar, professor, mas pera lá, se eu for fazer isso, o meu alcance vai ser 20 ao quadrado, que é o V0 ao quadrado, é 400. 20 ao quadrado é o 400. Aqui, seno de 2 vezes o ângulo, que é 60. 2 vezes 60 é seno de 120 graus, tudo isso dividido pela gravidade, que é 10. Eu posso simplificar o zero com o zero, então logo o meu alcance vai ser 40 vezes seno de 120. Ih, ele não deu. Eu não sei quanto vale seno de 120, professor. Moçada, é fácil. Seno de 120, quanto falta para chegar em 180? Ah, professor, 120 para chegar em 180 é 60. Ah, então seno de 120 é igual seno de 60 graus. E é uma alegria, porque ele forneceu o seno de 60, que vale quanto? 0,8. Logo, 40 vezes 0,8, acabei de encontrar o alcance, que equivale a 32 metros. O exercício se tornou muito mais fácil você lembrar da equação, ou senão você tinha que decompor as velocidades, decompor a chave X, a chave Y, achar o tempo de subida e tempo de descida e fazer toda aquela equação, mas nós já fizemos a parte algébrica. Isso pode facilitar muito a tua vida e fazer você ganhar tempo na hora de uma prova. E tempo você sabe que vale ouro na hora de uma prova.
Estamos entendidos, moçada? Bacana? Ah, que alegria! Então eu vou pedir para vocês, antes de fechar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe, ajude a gente e siga a gente lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você já conhece, eu conheço, conhece, aquele na estrada com os profs, moçada. Um grande abraço, beijo no coração. Tchau, gente!